Veja no Parlamento Brasil. Projeto de lei em Mato Grosso do Sul protege onças e também indeniza fazendeiros. Assembleia do Amazonas cria leis para a população indígena. Em Minas Gerais, uma nova lei garante proteção aos animais comunitários. Congresso Nacional se veste de azul para o Dia de Conscientização sobre o Autismo. Milhares de indígenas participam do acampamento Terra Livre em Brasília. Essas e outras histórias que impactam a vida dos brasileiros passam pelos parlamentos. E o programa Parlamento Brasil, junto com as TVs legislativas, conta para você os assuntos que mobilizam as casas de leis do país. Brasília voltou a sediar o acampamento Terra Livre depois de 2 anos de atividades online. Foi a 18ª edição do evento, que faz parte do Abril Indígena. Cerca de 8.000 indígenas de 200 povos acamparam por 10 dias na capital do país, onde reivindicaram direitos e protestaram contra projetos de lei em análise aqui no Congresso Nacional. Um deles, o PL 191 de 2020, trata da mineração em terras indígenas. Eu fui lá conferir. Acampamento Terra Livre, 18 anos. A maior assembleia de indígenas do mundo chega à maioridade, com cerca de 8.000 participantes, muita experiência e lutando ainda pelas mesmas coisas, pelo direito à terra e pelo fim da violência contra seus povos. Segundo eles, a situação só piorou. As nossas casas de rezas estão sendo queimadas. Nossos corpos estão sendo queimados junto com as nossas casas de reza. As nossas crianças estão sendo violentadas. Nossos jovens defensores são perseguidos e assassinados. Precisamos interromper esse processo de destruição. Enquanto a gente tiver os nossos territórios invadidos, os nossos direitos sendo ameaçados, a gente vai estar sempre batendo na mesma tecla e a gente vai estar sempre trazendo as mesmas demandas. Os protestos contra a mineração em terras indígenas aumentam a cada ano. Aumenta também o garimpo ilegal. Só nas terras Yanomami, as maiores do Brasil, que ficam parte em Roraima e parte no Amazonas, a estimativa é que pelo menos 20.000 garimpeiros invasores estejam por lá, impactando a vida de 16.000 indígenas, ou 56% da população. De acordo com a Rutucara, Associação Yanomami, houve um aumento de mais de 3.000% na atividade garimpeira entre 2016 e 2020. Os garimpeiros fazem imensas crateras na floresta e poluem os rios com mercúrio à procura de ouro. O mercúrio causa problemas de saúde, inclusive neurológicos, nas pessoas que bebem a água e se alimentam com peixe contaminado. Houve uma explosão de casos de malária e de doenças infectocontagiosas. A violência aumentou. Segundo relatos da Rutucara, os invasores aliciam jovens indígenas com drogas e bebida alcoólica e violentam mulheres e crianças. Investigações da Polícia Federal revelaram que o garimpo é financiado por empresários com alta capacidade de investimento, que podem comprar helicópteros, dragas e barcos. Estamos vendo o garimpo matando crianças. E é uma vergonha para esse país, não só para os povos indígenas, que existe omissão, mas também ação para acolher a invasão. Bebendo água de mercúrio, peixe contaminado, mulheres sendo vítimas de abuso sexual e estupro, que é inadmissível. Tanto do lado dos povos indígenas, mas dos não indígenas agora, que estão tendo seus direitos violados. E o PL 191 agora, que todo esse povo está contra. Esse é o interesse dos povos indígenas. Derrubar todos os PLs anti-indígenas, anti-ambientais. Demarcação! Demarcação! Guerreiros e guerreiras, qual é a nossa missão? Lutar contra a PL, ganhar demarcação!
demarcação das terras é o objetivo principal dos povos indígenas. Quem já tem a terra demarcada conta os benefícios. Nosso território está demarcado, homologado, sem problema nenhum de invasores, porque nós já está seguro, né? Por isso tem muito mato, muita terra boa, muitas plantas, né? O mato está em pé, então o mato e a terra é o seguro, né? Então o nosso mato, como se fosse um açougue, e o nosso rio limpo é um comércio também. São 495 terras indígenas na fila, esperando a constituição de um grupo de trabalho. São 119 terras indígenas paralisadas, com grupos de trabalho instituídos, mas que não andam para frente. Portanto, são mais de 50% dos territórios indígenas sem estarem regularizados. E são na maioria desses territórios em que o conflito fundiário se acentua, onde as lideranças são criminalizadas, onde as nossas organizações indígenas são discriminadas e, mais do que isso, muitas vezes elas são colocadas para responder até processos judiciais. Os senadores Assir Gurgax e Carlos Viana comentaram as reivindicações dos indígenas. Quando nós vamos trabalhar e saber dos indígenas quais são os desejos reais como brasileiros que eles têm, não é hoje quantidade de terras o primeiro ponto, isso não é verdade. Os indígenas, pais e mães, querem que os filhos tenham vagas nas universidades, que eles tenham habitação com dignidade, que eles tenham a possibilidade de escolher qual a atividade produtiva que eles querem nas reservas. Nós temos que cuidar dos povos indígenas, mas cuidar também para que eles possam usufruir das riquezas que eles têm nas suas terras. Parlamentares participaram de debates no acampamento Terra Livre. Essa é uma luta de resistência. Não há mais como nós suportarmos matérias, notícias como essas que ontem e anteontem trazem outras agressões vividas pelos povos indígenas ao longo de tantos e tantos tempos, de tantos e tantos anos, de tantas e tantas décadas, sem que nós reajamos. E reajamos com os argumentos, e reajamos com os fundamentos, e reajamos com a razão, mas reajamos com a firmeza de um povo que deseja, de um povo que clama, de um povo que cobra o reconhecimento àquilo que naturalmente é de vocês. O trabalho do repórter é narrar o que vê, contextualizar os fatos, analisar a situação. Como repórter que vem cobrindo o ATL há alguns anos, eu posso dizer que sou testemunha do poder de organização dos povos indígenas. Quando veio a pandemia em 2020, parecia que não haveria um movimento, porque não ia ter o presencial. Foi aí que eles se organizaram e ocuparam as telas, as nossas telas, saindo assim do Brasil para o planeta. Hoje, eles dizem que querem ocupar a política. Uma bancada indígena, uma bancada do Cocá, que vai destituir de vez a bancada ruralista. Não podemos mais permitir essa aliança da bancada BBB no Congresso Nacional. Nós queremos uma bancada indígena, negros, negras, pobres, periféricos. É esse Brasil que nós queremos, a cara da diversidade. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, 2.216 indígenas se candidataram nas eleições de 2020 e 195 foram eleitos, 8 prefeitos, 10 vice-prefeitos e 177 vereadores. Não basta somente ocuparmos os parlamentos municipais. Nós temos que ampliar nossa voz dentro da Câmara dos Deputados e, se Deus quiser, também dentro do Senado da República. Porque, como eu disse para vocês, é aqui em Brasília onde as principais decisões são tomadas. Experiente, o líder da nação Kayapó não tem muita esperança no futuro. Eu acho que vai piorar. Por quê? Porque a sociedade estão ameaçando, eles estão chegando mais próximo, tudo isso que é muito pior para nós, muito mesmo pior para nós.
é o nosso inimigo, né? Que vem querendo invadir, querendo estragar. Os jovens comunicadores Caiapó e as novas lideranças de mulheres reafirmam a importância do acampamento Terra Livre e falam que acreditam em tempos melhores. A gente sempre ajuda os mais velhos, né? Como nós é jovem ainda e entende algumas coisas do homem branco, a gente sempre fala isso para os nossos filhos, né? Então, dois lados eles têm que entender. Homem branco, cultura do homem branco e aprender mais nossa tradição, né? Por que eu estou falando isso também, cultura do homem branco? Porque agora, nesse momento, estão lutando pelos documentos, né? Então, por isso que eu estou falando, ele tem que entender dos lados para ele manter o que a gente tem lá. Quando eu ficar muito velho, né? Alguma meu filho, a minha filha, que vai ver a minha trabalho. Que quando eu ficar muito velho, eu vou contar a minha carreira aqui, o que está acontecendo no meu tempo, né? Muito importante a TR, é muito importante para nós. Nós, mulheres, participar desse ATR. Nós vamos reunir, nós vamos juntar, lutar junto, nossas indígenas. Tem que lutar junto pelo nosso direito. A gente tem uma esperança, sim. É uma esperança tão grande que vem desde os nossos ancestrais, né? Nossos ancestrais não desistiram, nossos avós não desistiram, nossos pais não desistiram e hoje nós também não desistiremos, né? E estamos aí, e os nossos filhos também, se for para dar essa continuidade, também estarão aqui presentes para somar força, juntamente com todos nós. Matar um animal silvestre como uma onça é um crime ambiental. Em Mato Grosso do Sul, um projeto de lei pretende proteger os felinos e também indenizar fazendeiros. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. O deputado João Henrique, do PL, apresentou o projeto que cria a Lei da Onça. De acordo com o deputado, o abate desses animais é um dos grandes problemas do campo, no que diz respeito à pecuária. A proposta é que o Estado indenize o criador de gado com o valor em dobro do animal abatido pela onça. Esse programa vai devolver ao produtor que sofreu prejuízo o dobro daquilo que o Estado tiver pautado, presidente, como o valor da criação. Então é simples, você teve um animal abatido, o Estado, através deste programa que visa beneficiar o meio ambiente, o ecoturismo, encontrar uma aliança entre o campo, porque, senhor presidente, ninguém que acaba cometendo uma transgressão, mandando matar a onça, faz isso sem ser por estrita necessidade. E Vossa Excelência veja, na África, países mais evoluídos, onde existe o financiamento do turismo, desse ecoturismo, dessa forma, conseguindo encontrar recursos e dinheiro para que possa ver vivo ainda um exemplar. Conforme o deputado, por meio da tecnologia, com satélites, é possível saber se a carcaça abatida foi resultado de ataque de onça. Nesse sentido, João Henrique explica que Mato Grosso do Sul resolveria um problema histórico e ainda faria uma aliança entre campo e natureza, evitando que as onças fossem caçadas pelos pecuaristas. Hoje, com um telefone, com uma coordenada através de GPS, você pode filmar, você pode estabelecer que os órgãos regulamentares venham e fiscalizem e vejam se realmente é uma carcaça abatida por esse maior felino das Américas. E fazendo isso, existe uma única preocupação desse parlamentar, que ocorram fraudes. E aí as penas e punições seriam severas, com uma exclusão do programa e a não participação, a proibição, a vedação de reingresso nesse programa. Isso está no nosso projeto de lei. Mato Grosso do Sul
resolveria um problema histórico. Nós seríamos copiados pelo Brasil, resolvendo o problema do campo, encontrando uma aliança, um consenso. O presidente da Casa, deputado Paulo Correia, do PSDB, se manifestou favoravelmente a respeito do projeto e será o coautor da proposta. Nós temos alguns projetos de sucesso que eu quero indicar a Vossa Excelência. O projeto Gadonça, que está no estado de Mato Grosso do Sul, principalmente na Fazenda São Francisco, que quero colocar à disposição para Vossa Excelência conhecer. É uma das estratégias. Vossa Excelência consegue interpretar exatamente o que o produtor rural pantaneiro e o produtor da serra pensam, e eu quero assinar o projeto com Vossa Excelência, se Vossa Excelência me permitir. Eu já fico muito feliz de conseguir a assinatura de Vossa Excelência. Lideranças indígenas das mais diversas etnias, em parceria com a Assembleia Legislativa e a Fundação Nacional do Índio, representação de Manaus, se reuniram para adequar o texto de 5 projetos de lei de autoria do deputado Tony Medeiros, que garantem direitos às comunidades tradicionais. Entre as propostas debatidas estão os PLs 80 e 81/2022. A primeira consigna o pedido formal de desculpas aos povos indígenas do estado do Amazonas pelos excessos cometidos durante o processo de colonização. A segunda matéria também é um pedido formal de desculpas, porém direcionado ao povo Mura, pela guerra do extermínio declarada pelo governo colonial e pelos excessos cometidos contra a nação indígena. Outra proposta avaliada pelas lideranças indígenas durante o encontro trata sobre educação. O PL quer tornar obrigatória a inclusão da história e cultura indígena nos livros didáticos utilizados nas escolas públicas do Amazonas. Reconhecendo a importância cultural dos povos indígenas, com as suas lendas, suas crenças, sua cultura, na preservação das florestas e dos rios, e também tornando obrigatório nos livros didáticos do estado do Amazonas a questão das histórias dos povos indígenas. Para o coordenador regional da Fundação Nacional do Índio em Manaus, João Melo Farias, ainda há muito a ser feito pelos povos tradicionais. O gestor afirmou que é necessário criar políticas públicas direcionadas também aos índios urbanos, uma vez que a população indígena rural é mais beneficiada com projetos e leis. Nós não temos política para índio urbano. Toda a nossa política é calcada para índio rural, é calçada, é dirigida para índio rural. Então, demarcação de terra, apoio às atividades agrícolas, vigilância de terra indígena, tudo é zona rural. E nós não temos nenhuma política para índio urbano. Então, o que fica de concreto aqui? É o convite para o deputado criar um coletivo político envolvendo a ALEAN na figura dele como deputado estadual e o coletivo dos caciques, para que se faça um diagnóstico dos problemas e nós façamos uma planilha, uma tempestade de ideias para nós construirmos soluções para os problemas dos índios urbanos. Cerca de 400 pessoas de mais de 40 povos tradicionais diferentes de todas as regiões do estado participaram dos debates. As propostas avaliadas durante a reunião já estão em tramitação na Casa. O Congresso Nacional foi iluminado de azul, em apoio ao Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, 2 de abril. O objetivo da campanha é divulgar informação para que o tratamento comece o mais cedo possível. O prédio do Congresso Nacional foi iluminado de azul em apoio ao Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo, comemorado no dia 2 de abril. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas como forma de alertar para a realidade vivida pela pessoa do espectro autista. O autismo é um transtorno global do desenvolvimento que costuma surgir durante os 2 primeiros anos de vida como resultado de uma desordem neurológica que afeta o funcionamento do cérebro. Ele prejudica o desenvolvimento do indivíduo em sua interação social e habilidades de comunicação.
Pessoas autistas podem ter epilepsia, depressão, ansiedade e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Porém, o nível intelectual varia muito de um caso para outro, indo da deterioração profunda a casos com altas habilidades cognitivas. A campanha foi instituída para que o tratamento comece cedo, envolvendo uma equipe multidisciplinar, de médicos a fonoaudiólogos. Nós precisamos realmente, além de falarmos da existência das pessoas com transtorno do espectro autista, que é conscientizar, e por isso que esta data do dia 2 de abril ela é muito importante, nós vamos ter o diagnóstico precoce, para que a gente possa garantir então o tratamento precoce. E as políticas públicas, ou seja, os equipamentos públicos, as escolas, as nossas praças, o nosso comércio, precisam estar preparados para receber, ou seja, o lugar de quem tem o transtorno do espectro autista é o lugar que ele desejar. Se ele quiser ir à praia, à missa, ao cinema, brincar na praça, ir no comércio, ele tem que ter esse direito garantido. Abril também é o mês de combate aos maus-tratos contra os animais. Em Minas Gerais, uma nova lei garante mais proteção ao animal comunitário. Sabe aquele cachorro ou aquele gatinho que fica circulando pela vizinhança, que vira um mascote da rua? E o pessoal se organiza para dar água, comida, vacinas, remédios? Pois é, esses são os animais comunitários. Eles são de todo mundo que cuida deles. É o caso da Chiquinha, essa gata muito mimada pelos servidores de uma instituição pública. Há 5 anos ela chegou, o povo gostou e ela foi ficando. Sempre tem ração para ela. Nós providenciamos também o cartão de vacinação e o remédio contra pragas, né? Ela gostou do ambiente, gostou muito da comida, né? E se afeiçoou a nós. Nós compramos também uma caminha para ela. A Chiquinha já tem até crachá da firma, olha ela aí. Só que nem todo mundo gostou da ideia de a gatinha receber esse tratamento VIP. Pessoas exteriores ao nosso serviço resolveram implicar por algum motivo com a Chiquinha e houve uma movimentação. Ah, não, nós temos que tirar a Chiquinha porque aqui é uma repartição pública, não podemos manter. Para evitar situações como essa, foi criada em Minas uma lei que permite dar água e comida aos animais em situação de rua, incluindo cães e gatos comunitários. E proíbe qualquer pessoa, até mesmo do poder público, de impedir o exercício desse direito. Caso isso aconteça, quem estiver prejudicando o cuidado com os animais pode ser condenado por maus tratos. Por exemplo, num condomínio residencial, lá tem 1000 moradores. Chega lá um animal, um gato, um cão, enfim, 2 moradores dentre os 1000. 2 moradores resolvem acolher esse animal, é um direito desse animal. É um direito deste cidadão. O projeto que deu origem à lei é de autoria do deputado Oswaldo Lopes, protetor dos animais há quase 35 anos. Ele é oriundo, né, de uma antiga reivindicação da proteção animal. Nós recebemos dezenas de solicitações para que a gente se atentasse a isso, criasse algum instrumento que fosse garantir que esses animais de rua, né, pudessem ser alimentados e hidratados sem nenhuma penalidade, sem que ninguém fosse lá e retirasse esses comedores e bebedouros do local. O animal já está na rua, já está sofrendo com abandono, ele já sofre com o frio, com o calor, né, com a fome, com a sede, com a violência, com atropelamento, com doença. Ele precisa de, pelo menos, ter condições de ser alimentado e hidratado durante aquele período dele de vida. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, um caso recente ficou famoso. O gato Frajola recebeu da justiça o direito de ser o animal comunitário de um condomínio. Alguns moradores não queriam o animal por lá, mas agora vão ter que conviver com ele. Outra lei sancionada pelo Executivo também é de autoria do deputado Oswaldo Lopes. O texto orienta o poder público a desenvolver estratégias para a proteção de cães e gatos comunitários,
com diretrizes técnicas sobre tutela responsável e prevenção de zoonoses. Garantir para esses animais o bem-estar, né? Além do respeito, da proteção, e fazer com que os órgãos públicos, né, as prefeituras do interior tenham essa visão e começam a inserir, né, no plano de trabalho do município ações que venham garantir o bem-estar desses animais. Como que poderia ser desenvolvidas essas estratégias na prática? Parcerias mesmo. Parcerias com as instituições privadas, parcerias com ONGs sérias, adoção responsável, conscientização da adoção responsável, incentivar a castração, divulgar que é proibido, que maus tratos ao animal é crime, é proibido, é crime, a pessoa pode responder aí um crime de maus tratos, pode ser preso por isso. Realmente, né? A nossa relação com os animais tem que envolver respeito e compreensão sobre os direitos deles, dos animais. Bacana a iniciativa dos deputados de Minas. Bom, o Parlamento Brasil fica por aqui. Se quiser rever qualquer um dos nossos programas, você já sabe, tem tudo na internet. senado.leg.br/tv/Parlamento Brasil ou nosso canal no YouTube. Aproveita, se inscreve. Se preferir, manda um e-mail pra gente. Semana que vem, a gente volta. Tchau!